Vídeo de sábado, seja bem-vindo. Orientação no desenvolvimento mediúnico. Como começar? O que fazer? Vamos falar sobre esse assunto? Bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Meu nome é Anderson Gomes, aqui é o canal Aprendendo sobre Mediunidade. Falamos sobre a mente humana, sobre a espiritualidade, incluímos a doutrina espírita, incluímos a parapsicologia. Tentamos trazer tudo isso para um campo científico, para uma racionalidade, para que você entenda isso e que tudo isso seja muito funcional na sua vida, né? Não seja só uma prática mística ou uma coisa curiosa, mas que isso, você possa olhar para isso e dizer, não, isso aqui faz sentido, é racional e funciona. Vamos falar sobre essa questão da orientação do desenvolvimento mediúnico. Veja, dentro do meu trabalho como parapsicólogo, eu tenho um trabalho de orientação, vamos falar sobre dois aspectos aqui, né? Eu tenho um trabalho de orientação baseado em um método de orientação em parapsicologia, para a pessoa que tem fenômenos paranormais na vida dela, seja mediunidade, seja telepatia, clarividência, psicocinese, objetos que se movem na casa, né? Assombrações, poltergeist, pessoas que têm sonhos com o futuro, pré-cognição ou retrocognição, que têm sonhos com o passado, ou visões, não são sonhos, ou a clarividência, né? Então existe uma orientação científica para isso, tá? Para você entender como isso acontece com você e passar orientações terapeuticamente para que você possa compreender e até desenvolver mais isso, entender isso na sua vida, trazer isso para o campo funcional. Dentro da doutrina espírita, você tem outros aspectos, que é o da cultura do próprio centro espírita, da doutrina, onde você pode buscar suporte para isso, né, para você entender como a mediunidade ou esses outros fenômenos, né, que Kardec também relata, né, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, para você entender como funciona em você. Tá? Mas aí tem o viés, tem o entendimento da doutrina espírita, a forma específica de entender dentro daquela ciência da doutrina espírita. É claro, dá para unir as duas coisas, salpicar um pouquinho de parapsicologia, um pouquinho de espiritismo, para você tentar, né, um bom resultado, sem misticismos. Dá para fazer isso também. Mas vamos voltar ao lado da doutrina espírita. Através do centro espírita, a orientação é você comparecer ao centro, assistir palestras, tomar passes, estudar, ler livros, né? Participar de algum curso sobre mediunidade e aí você vai ter a orientação que precisa. Às vezes, no centro espírita, nem sempre tem pessoas muito bem habilitadas para orientação. Às vezes todas estão mais ou menos no mesmo campo de estudar, de entender, buscando o entendimento das coisas. Às vezes tem pessoas que têm um viés um pouquinho mais místico, né? E aí acaba colocando tintas numa coisa que não necessita de tintas, né? Ou seja, é um pouco de opinião, um pouco de cultura, um pouco de credulidade, né? E de misticismos que acabam dificultando o entendimento da mediunidade. Você acaba acreditando que precisa daqueles acessórios, e você não precisa. Né? Mas porque a doutrina espírita em si, pura, ela não apoia os misticismos, não apoia você usar objetos, coisas, orações especiais. Né? Então não tem necessidade de nada disso. Mas é claro, você, de uma forma muito racional, você pode direcionar através dos livros, buscando os livros básicos da doutrina e buscando outros autores. Então leia os 5 livros de Kardec, busque os livros de André Luiz através da psicografia do Chico Xavier. Sim, os livros de André Luiz trazem um bom compêndio ali do entendimento do plano espiritual e da mediunidade. Complemente esse aprendizado. Do caso, se você está aprendendo através da doutrina espírita, através de livros de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, de Joana de Ângeles através do Divaldo Franco, certo? Bezerra de Menezes também. Então, existem muitos autores, meus amigos, muitos autores. Se eu for ficar citando livros aqui, autores, a gente vai acabar gastando muito tempo. Mas busque os autores estabelecidos, né? Que podem trazer para você um conhecimento mais sólido e não salpicado com misticismo, crença ou opinião particular, tá? Porque geralmente os livros do Chico Xavier e do Divaldo Franco, por exemplo, eles passam por um crivo de análise para saber se aquilo ali está dentro dos parâmetros da doutrina espírita. E às vezes um autor que corre muito por fora da doutrina espírita, ele tem o seu valor,
mas às vezes ele pincela muito com cultura particular, misticismo, né, e as crenças pessoais ali. E às vezes você não sabe se aquilo ali que ele escreveu realmente é uma experiência válida, porque a gente sabe que a mediunidade ela tem os seus efeitos variáveis, né, as percepções, as crenças se misturam, os animismos e uma série de coisas. Olhando por um lado mais profissional, olhando pelo lado da parapsicologia, você tem uma orientação mais sólida para encaminhar a pessoa que tem esses fenômenos de uma forma científica, buscando desde as origens, né? Desde o porquê aquela pessoa tem esses fenômenos, quais são as origens dela, qual é a cultura que ela tem, quem são os pais, qual era a cultura dos pais, qual é a vivência dos pais. Fazer processos regressivos, por exemplo, para buscar em vidas passadas o entendimento daquilo que ela passa hoje. Entender os estados alterados de consciência. É feito um estudo, um raio-x da pessoa para que ela possa se compreender como pessoa paranormal. Tá? E quando eu falo paranormal, gente, médium, clarividente, vidente, seja lá o que for. Nesse campo, se você tem visões ou coisas do tipo, certo? Então nós não estamos aqui falando de psicopatologias, como ter ansiedade, pânico, coisas do tipo, tá? A parapsicologia também vai te ajudar nisso. Tá? De uma outra forma. E também para você que é médium, mas sofre de ansiedade. Aí ajuda muito mais ainda. Tem muito mais mecanismos, muito mais técnicas para te ajudar para que você fique expert nesse assunto. E não só expert, para que você desperte. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo de orientação de dois campos, seja na parapsicologia, seja no espiritismo, um mais científico, um muito mais doutrina e filosofia, mas sabendo que você pode até balancear e criar um entendimento amplo. Eu gosto muito disso, gente, ter amplitude de conhecimento, para que você possa olhar e saber isso é tal coisa, isto é tal coisa, isto é dessa forma, aquilo é daquela forma, e eu posso me ajudar muito mais, porque imagine, se você tem uma caixa de ferramenta com muito mais ferramentas para usar, você pode ter mais ferramentas adequadas para cada situação. Sim, e ainda buscando através da parapsicologia, você tem alguém te orientando diretamente, né? Te treinando naquilo, te auxiliando naquilo. Então espero que tenham gostado desse vídeo, meus amigos. Muito obrigado, muita paz, muita luz, um bom fim de semana para você.